Desculpa, eu não tava conseguindo falar porque o Lucas Silva calou minha boca. Agora. Agora eu tô conseguindo falar. Nossa. Meu xará, Lucas Silva, melhor em campo, na minha opinião. E olha que o Rafinha jogou muito bem também. Talvez a gente lembre de outros nomes. O próprio Alisson foi bem. Teve ali uma galerinha que se destacou. E é isso, né? Talvez meio time conseguiu jogar bem, já foi o suficiente para ganhar do Bahia na Arena. Vitória importantíssima pro Grêmio, importantíssima. Esses dois últimos jogos foram cruciais para uma arrancada que o Grêmio pretende fazer aí rumo a Série A, né? Bem dizer, é isso que o Grêmio de fato tenta. E hoje, apesar dos 2-0, foi mais um joguinho sofrido. Mas assim, vamos lá, né? É aquele sofrido que eu venho dizendo já há um tempo, né? Tem gente que ainda tá reclamando do Filipão, porque deveria estar mostrando mais, porque tá ruim de ver o Grêmio, não sei o que. Cara, ruim de ver. Eu vou dar uma notícia pra vocês, vou contar um spoiler sobre 2021. Vai ser ruim de ver até o fim. O time é ruim. E não é porque o Filipão é retranqueiro, gosta só de jogar daquele jeito, feio e não sei o quê. Cara, o Palmeiras, campeão brasileiro, acho que foi 2019, né, com o Filipão, jogava bem, jogava bonito, jogava um futebol que ninguém ficava reclamando depois. Nossa, ganhou só de 1-0. Não, ganhava até bem, né, muitos jogos, mas tinha um time diferente nas mãos, tinha um time mais azeitado, um time mais qualificado, né? Enfim, é outra realidade. O Filipão, eu repito, esse mérito, o Filipão comete alguns erros que eu na minha opinião, são erros, né, que eu discordo, tomo algumas decisões que eu não concordo muito, mas esse mérito eu vou dar para ele até o fim, aconteça o que acontecer. O Filipão foi o primeiro profissional do clube Grêmio Futebol Porto Alegrense que entendeu que o time é ruim. A gente está, pelo menos, sendo generoso há 2 anos com um time muito ruim. Há 2 anos. E aí tem mérito e demérito do Renato. Né? Demérito porque ele também ajudou um pouco a montar esse time, apesar de todo aquele papo que a gente já falou, que a direção é mais culpada, a direção impunha um teto de gasto, a direção não sabe avaliar futebol, a gente sabe todo esse debate. Mas o Renato até conseguia alguns resultados interessantes com esse time ruim, sabe? Só que chegou um momento que o sucateamento do elenco ficou muito severo. Aí se somou a isso uma ruptura com o Renato, né? Uma ruptura com o técnico que estava há 5 anos à frente do clube, comandando vários processos ali internos. Aí colocaram um técnico que não tinha estofo para assumir esse vácuo deixado pelo Renato. E somado a tudo isso, o Grêmio teve um surto de Covid, teve algumas lesões, teve muitos e muitos desfalques, e aí a vaca foi pro brejo. Mas a raiz disso tudo é um time ruim. E o Filipão chegou e entendeu, porque até então só falavam dessas coisas periféricas. A gente teve azar, teve Covid, a gente teve um surto, a gente teve desfalque, o azar, uma hora a sorte vira, né? Senão não existia cassino, chegou a dizer o Herman. Não sei o que. Cara, não, o foco aqui é outro. O time é ruim. E tanto a direção do Grêmio não sabia que começou a contratar em agosto. Começou a contratar o time em agosto. A gente vira o ano só com o Thiago Santos, que foi uma indicação do Kahneman, né? Uma indicação do Kahneman que talvez um meio de campo não faça mal a ninguém, né? Com o Rafinha, que foi uma insistência / exigência do Renato ainda, e com o próprio Douglas Costa, que se autocontratou, né? Ou seja, tudo contratação passiva da direção, e ainda assim 3 é quase nada. 3, como eu sempre digo, é o número de time que está redondo. O Grêmio precisava contratar significativamente, e o Grêmio não o fez em 2021. E os próprios jogadores, às vezes eu acho que eles pensavam ou pensam que o time é bom, que o elenco é qualificado, né? A comissão técnica, a direção, todo mundo sempre achava, o Thiago Nunes achava. O Renato tem minhas dúvidas, porque ele blindava o time, mas ele chegava a dar letrinha em coletiva sobre reforço e tal. Enfim, mas neste ano de 2021 agora, depois da crise que a gente se enfiou, o Filipão foi o primeiro a entender.
e ele começa a arrumar a cozinha, a estancar a sangria, a segurar a bronca. Então, como eu tava, toda essa vírgula que eu fiz é porque eu tava dizendo que a gente não foi ameaçado, foi sofrido, né? Apesar do 2-0, o golzinho no último minuto de jogo, a maior parte da nossa vantagem foi de 1-0 até quase o apito final. E aí se torna nervoso por isso. Contra o Cuiabá mesmo já tinha sido, e contra o Fluminense nem se fala, foi um golzinho espírita no final da partida. Então sempre é meio sofrido, sempre é meio dramático, sabe? Mas se a gente for contar assim as chances reais dos adversários, cara, é um chute de longe aqui, uma espirrada ali, um erro individual de alguém que deixou sobrar para o atacante dos caras, aí o Chapecó fez uma boa defesa, aí não sei o que, mas é um, dois lances assim, sabe? Então assim, não foi assim um sufoco daqueles assim, sabe? Que meu Deus do céu, como a gente conseguiu ganhar, sabe? Foi injusto. Os caras tiveram muito azar, muita incompetência para finalizar, perderam 9 chances de gol, não foi nada perto disso. E esse é o desafio do Filipão no momento, é isso que ele acha que ainda precisa até lapidar mais, ajustar mais, estancar talvez um pouco melhor. E eu concordo plenamente com ele, cara, concordo plenamente com ele. Sabe, o Thiago Nunes estava em outro planeta fazendo o que ele fazia e dizendo o que ele dizia. A direção do Grêmio nem se fala, perdidaço, assim, batendo cabeça um no outro, assim, ó, bang, 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 sabe? Não sabia o que estava acontecendo. O Filipão chega entendendo o que está acontecendo e se propõe a jogar nesse contexto, nessa realidade. Como eu disse, discordo de algumas decisõezinhas aqui ou ali, mas como eu estava falando hoje para um amigo no WhatsApp, né? Cara, discordar, a gente vai discordar de todo mundo. Não adianta, né? São milhões e milhões de opiniões e o técnico é só um cara, né? Eu discordava do Renato quando ele botava o Fernandinho em 2017, tendo Cebolinha no banco, né? Mas foi campeão, cara. E o Fernandinho fez gol na final da Libertadores. Então, assim, a gente vai discordar até sendo campeão. Imagina numa crise, né? Então, discordar, escalou fulano, não Beltrano, isso aí acontece. E eu mesmo tenho algumas discordâncias. Mas, de forma geral, o Filipão está fazendo um excelente trabalho. 60% de aproveitamento na era Filipão. 60%, isso aí é G6. O Filipão está fazendo... Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado quando o Grêmio anunciou o Filipão, a gente estava no G6. O Filipão fez 8 partidas, ganhou 4. 2 empates e 2 derrotas. Sendo as 2 derrotas, lembremos, aquela para o São Paulo aos 48, era muito mais merecido o empate, e aquela para o Bragantino também, um gol do Praxedes, do meio da rua. Cara, era outro empatezinho que estava pintando ali. Enfim, não faz má campanha o Grêmio de Filipão. Joga um bom futebol? Não. E talvez nem vá jogar. Mas consegue fazer um feijão com arroz, provavelmente, tomara eu, suficiente para escapar do Z4. E esse ano é esse o nosso campeonato. Enfim, deu pro gasto, os 2 centroavantes marcaram. Rafinha, ótima partida, eu acho que para mim ele é o lateral esquerdo titular daqui para frente, indiscutivelmente, não tem como deixar o Rafinha fora do time. Wanderson na direita, e aí vamos que vamos. Lucas Silva, hein? Lucas Silva botando pulguinha atrás da orelha de Big Phil. Lucas Silva talvez tire a vaga de Thiago Santos, que a gente sempre soube que o Thiago Santos nunca era nada demais, mas ele era um cara que estava ajudando já a estancar a sangria que estava acentuada demais quando ele chegou, né? Mas assim, à medida que o time começar talvez a dar uma resposta um pouco melhor, se o Lucas Silva mantiver essa bola, olha, o Real Madrid vai querer ele de volta. E aí o Thiago Santos pode até bailar, porque o Villasanti não sai do time. Talvez entre o Campaz ali na frente, fechou o meio, aí depois tem os 3 mais avançados ali, né? E aí? Não sei, isso é papo para depois, para outros vídeos, para muitos outros papos aí que podem rolar ainda. O importante hoje foi a vitória, foi essa respirada, a gente já começa a ver a saída do buraco, já tá vendo a luz do sol, já tá enxergando, agora é seguir focado e aos pouquinhos confio que a gente consiga dar mais alguns passos. Feito, o vídeo de hoje era isso. Já pode respirar, tá todo mundo liberado. Já pode falar também, o Lucas Silva permitiu.
Vamos que vamos, é o Grêmio feito, falou, abraço.